Irmãos, então voltando aqui, o celular não suportou gravar mais, então a gente vai colocar lá a primeira parte do vídeo e aqui nós vamos colocar a segunda parte, então eu vou ser mais breve para que também não aconteça de novo da gente ficar aí, cair a nossa conexão. Amém? Então eu falava da importância do shofar hoje na igreja, no meio cristão, principalmente para nós católicos, então, porque era uma tradição do judaísmo ministrar o shofar, depois os evangélicos, os protestantes também iniciaram também a ministração e para nós católicos isso não era possível, para eles isso não era impossível. Como que e isso é triste para nós quando eu escutei isso, porque infelizmente nós católicos temos a fama de ser preguiçosos na oração, nós temos a fama, os católicos, de ser de não orar, de não rezar, então de não pregar aquilo que vive e viver aquilo que prega. Então infelizmente nós somos olhados dessa forma, mas isso graças a Deus tem mudado. Nós temos muitos irmãos, eu e você, que temos dado testemunho, principalmente testemunho de vida, que o católico ele mudou sim. Nós precisamos mudar, nós precisamos lutar pela santidade. Amém? Então isso é uma grande alegria para nós. Apesar do que ele me disse muitas outras coisas, para nós é uma alegria. É uma alegria que eu e você possamos estar aqui ministrando o shofar. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Então a gente vê aqui que Deus, Números 10, versículo 1 em diante, vai pedir a Moisés que faça então 2 trombetas de prata. Por que de prata se hoje, nós vamos ver isso no terceiro vídeo, depois que nós vamos ver sobre os toques, quais são os principais toques, para que eles servem, de que são feitos o shofar, mas adianto para você, porque já vou entrar nesse tema, que é feito e é mais comum o de antílope e o shofar, o chifre de antílope e o chifre de carneiro. Então por que Deus mandou que Moisés fizesse 2 chofares de prata? Primeiro, a prata na Bíblia significa redenção. Então eu vou te dar um exemplo por que disso. Tudo que se era pago, os tributos, tudo que era pago no Antigo Testamento era em moedas de prata. Era em moedas de prata. Então, por exemplo, se um soldado, se um soldado ia para a guerra e ele fosse capturado durante a guerra, o inimigo cobrava para a libertação dele moedas de prata. Então, por isso, a prata é tão importante nas escrituras. A gente vai ver isso também, né, quando Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Então a gente vê a importância da prata no Antigo Testamento e em todas as escrituras. Então por isso, diante disso, dessa tradição que os judeus tinham sobre a moeda de prata, que significava para eles redenção, né, que se comprava a preço alto da redenção, é isso que a gente pode chamar preço alto de redenção. Por isso, então, Deus manda Moisés fazer 2 trombetas ou shofar de prata. Tá bom? Quando eu falo trombeta e shofar, é o mesmo significado. Tá. Maravilha. Então o shofar, ele é citado nas Sagradas Escrituras 72 vezes. Então aí você já vê a segunda importância do shofar nas Sagradas Escrituras. Primeiro, porque Deus mandou fazer, então isso é importante. Então se ele mandou fazer, é porque é bom. E porque vai mudar, como eu disse, vai mover o meio espiritual, o campo espiritual. E segundo, como eu disse aqui, porque ele é citado 72 vezes porque ele é importante, ele foi muito usado nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, primeira coisa, qual que é a ação do shofar? No meio espiritual. É despertar a alma das pessoas. Vou agora voltar, a gente vai na escritura e volta e eu vou explicando. Dá um pause aí, vou abrir um parênteses agora. Antigamente não existia internet, não existia e-mail, não tinha como Moisés, no caso nós estamos falando em Números 10, se comunicar com o povo. Então Moisés tira o povo do Egito
entra no deserto. A palavra vai falar, as escrituras vão falar que eram em torno de 4 a 5 milhões de pessoas. Imagine como Moisés iria se comunicar com esse povo. Então, o shofar foi e é um meio de falar com o povo. Por isso que o shofar é chamado de a voz de Deus. A boca de Deus. Por isso que o shofar é chamado a voz de Deus, a boca de Deus. Então, Moisés, naquele primeiro momento, foi chamado a fazer a trombeta para se comunicar com aquele povo. Então, como eu disse, não tinha como ele gritar para 4 milhões de pessoas, para 5 milhões de pessoas. Então ele reuniu sacerdotes, anciãos, ele reuniu então líderes, ele montou aquele povo em tribos. Então ele montou e reuniu aqueles anciãos, aqueles sacerdotes. Então eles eram os líderes das tribos. Então quando Moisés subia para falar com Deus, então o povo já sabia que Deus iria comunicar algo. Então quando Moisés descia do monte, da montanha, os líderes das tribos soavam o shofar. Então existia, como você bem viu aqui na leitura, vários toques. Então um toque era para chamar o povo. Então quando se dava o primeiro toque, o povo falava: Deus falou com Moisés e quer falar conosco. Então era um toque de aviso, quer falar conosco. E o povo então parava o que ele estava fazendo, o povo parava para escutar os líderes, porque Moisés comunicava a eles e eles comunicavam ao povo. Então Moisés tinha uma tenda onde ele reunia os líderes, porque não tinha como reunir todo mundo, imagine isso. Então ele chamava os líderes das tribos e falava para ele: comunique ao meu povo, ao povo de Deus, essa mensagem que Deus está falando. Então o povo, os líderes sacerdotes, os anciãos iam até então as tribos e comunicavam então aquilo que Deus tinha falado a Moisés. E depois, então, aí vai falando a palavra. Quando ele dava 2 toques, tinha um significado. Quando ele dava um toque com aclamações, tinha um outro significado que nós vamos ver no outro vídeo. Então os toques, o povo ia então exercitando os toques, então ele sabia para que serviam os toques. Quando iam guerrear, tinha um toque. Só que esses toques, eles, além de comunicar com o povo, eles moviam, como eu disse, o campo espiritual. Esse que é o grande mistério do shofar. Ele movia o campo espiritual. Então a primeira função que eu disse é despertar as almas das pessoas. Por quê? Porque, como eu disse, 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, muitos não escutavam o toque do shofar, porque estavam trabalhando no deserto, estavam ocupados, estavam procurando esposa, os solteiros, por exemplo. Então, eles estavam se importando ou se preocupando com tantas coisas que eles não escutavam o som do shofar. Não escutavam. Então, eles perdiam a mensagem de Deus. Então, quando eu e você, nós ministramos o shofar, você vai escutar, você que já ministra, já escutou, você que ainda vai ministrar, vai escutar pessoas falando assim: nossa, o toque do shofar mexeu comigo. Deus falou algo no meu coração, mexeu com o meu interior. Então, por quê? Desperta a alma das pessoas a saírem do pecado, principalmente. Desperta a alma das pessoas a voltarem para Deus, aquelas que estão uma vida de fé, de apostasia, de enfraquecimento da fé, de falta de fé. Então, essa é a primeira função no campo espiritual, despertar as almas das pessoas. Isso que faz o shofar. É o primeiro ponto. Segundo, aí já vamos entrar no mistério. Ele paralisa o inferno. Olha que lindo. Paralisa o inferno. Por quê? Eu vou contar para vocês algo. Os judeus, como eu disse, tem toda uma tradição no que eles acreditam. Eles não acreditam em Satanás. Eles não acreditam que Lúcifer, que é um anjo que foi criado por Deus, um anjo fortíssimo, um anjo de luz que foi criado por Deus, caiu do céu, caiu do céu e é um demônio. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que nós buscando o pecado ou caindo no pecado e tendo essa malícia
digamos assim, para o pecado. Então nós procuramos o pecado, e quando nós buscamos o pecado, e quando nós caímos no pecado, nós chamamos o anjo, um anjo mau, que eles chamam anjo da morte. Eles acreditam nisso. Eles não acreditam na ação direta de Satanás na alma e na vida das pessoas. Ponto, não vamos entrar em questão, tá? Bom, mas o toque do chofar paralisa o inferno. Ele muda o campo espiritual de tudo que eu estou falando para vocês. Primeiro, ele desperta a alma das pessoas. Então as pessoas, quando escutam o toque do chofar, como eu disse, elas sentem algo diferente. Elas sentem como que elas precisassem mudar. É como aconteceu no Antigo Testamento, Números 10, quando o povo, os líderes tocavam o chofar, o povo sabia que precisava de algo, fazer algo. Precisavam escutar Deus. Eles precisavam mudar. Então esse é o primeiro ponto. E paralisava então o inferno. Por quê? Porque Satanás sabia que todas as vezes que o chofar era tocado, ia acontecer algo no campo espiritual. Então o que acontecia com ele? Ele ficava confuso. É como que ele sentisse e soubesse que Jesus estava voltando. Que Deus estava agindo em algo. Então, por isso que ele ficava confuso. Então, ele ficando confuso, ele como se ficasse amarrado. Eu vou contar uma historinha para vocês, o porquê disso. Por que eu estou falando isso? Vou contar uma história para vocês. O demônio, ele esteve presente no sacrifício de Abraão e Isaac. Então, nós sabemos da história maravilhosa, quando Abraão sobe, então, a um lugar, o holocausto, lugar preparado, que Deus preparou, amarra um menino. Quando Abraão chega nesse lugar, já tinha um carneiro amarrado na cerca. E Abraão, ele viu isso. Ele achou estranho. Ainda não tinha acontecido no campo espiritual. Só que Abraão é o pai da fé. Ele era muito obediente, muito temente a Deus. Por isso foi e fez o que Deus tinha ordenado. Mesmo que isso seria o sacrifício de seu único filho. Filho tão pedido na velhice. Mas ele, por obediência e por ser o pai da fé depois desse ato, então ele foi. E fez por obediência a Deus. Porque ele amava muito a Deus. Só que quando ele chega e vê o carneiro, ele já achou aquilo estranho. E quando ele levanta a faca, é soada uma trombeta no céu. Uma trombeta é ressoada no céu. E o inimigo, o Satanás, fica confuso. Porque nesse momento o anjo da morte, e nós sabemos, se a gente for estudar, que no momento da nossa morte, no momento do nosso juízo, Satanás estará também lá para também, com permissão de Deus, é claro, nos julgar. Isso acontece, pode ver o relato de santos. Ele estará lá. Então, nesse momento, o anjo da morte já aparece, mas é ressoada a trombeta. Então, ele entra no carneiro e fica, como o carneiro estava na cerca amarrada, o bode, ele fica então dentro do carneiro. Então, ele foi repreendido, porque ele ficou confuso. Será se Jesus está voltando agora? Será se Jesus, se Deus... Desculpa, Jesus não. Eu estou falando do Antigo Testamento. Mas será se Deus vai manifestar a sua glória aqui agora? Será se ele vai manifestar? Será se os anjos dele, anjos celestiais, descerão aqui e vão manifestar? Ele ficou confuso, então ele foi amarrado com um carneiro. Olha que mistério. Então ele ficou amarrado. Então, naquele momento, pelo campo espiritual do som do chofar, da trombeta, Abraão sabia que seu filho não ia morrer. Ele sabia. E depois o anjo aparece e dá ordem. Abraão, no lugar do seu filho, sacrifique o carneiro em holocausto. Então, vejam, quando eu e você ministramos o chofar, ele desperta as almas das pessoas e ele paralisa o inferno. Ele muda o cenário espiritual. Então, eu depois quero contar também no outro vídeo, outra formação, uma experiência que eu tive sobre isso, de pessoas que foram libertas ao som do chofar.
libertação, de cura e libertação. Pessoas que foram libertas de opressão demoníaca na ministração do shofar. Vejam, então essa é a função primordial do shofar no campo espiritual. Ele amarra Satanás. Então, se tem uma assembleia, nós estamos ministrando uma oração. Deus, aí nós vamos também, eu vou explicar isso também. Deus avisa para tocar, porque ele fala, porque você não pode sair aí tocando shofar, a reveria. Não é assim. Tem toda uma preparação. Deus avisa, dá a ordem, você ministra o shofar, direciona o toque e naquele momento então no campo espiritual acontece a graça, acontece o milagre. Porque Deus ordena e Deus quer. Amém? Espero que esse primeiro ponto tenha ficado ok aí para vocês, tá? E além dessas funções do shofar e também no campo espiritual, como eu disse para vocês, a gente podia também dizer que o shofar guia o povo, né? Ele alerta sobre algum acontecimento, como eu disse para vocês, da guerra, por exemplo, e principalmente para chamar o povo para congregar em algum lugar, para rezar, para, como eu disse, entrar em oração, para entrar no meio espiritual. Amém? Então, esse é o segundo momento. Como eu disse, eu não vou me prolongar e no outro vídeo eu vou comentar para vocês dos toques, quais é a função dos toques, aí vocês vão entender ainda mais a função nesse campo espiritual, o que acontece quando nós ministramos shofar. Amém? Deus seja louvado, glória a Deus, espero que tenha ajudado e vamos então dar continuidade início então a essa formação sobre o shofar e a trombeta de Deus. Amém? Salve Maria Santíssima, a paz de Jesus.